Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de julho e no resumido número 271, o fenômeno Rock Tua e o estado da viralização, influenciadores sintéticos, Brasil em busca do protagonismo digital, o chefe robô, Jesus bonitão, música soul sem alma e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu para receber a newsletter do Resumido, O Futuro Explicado, não deixe de fazer isso no resumido.cc/newsletter. As edições têm ficado bem legais, com conteúdo complementar ao podcast, e eu acho que você vai curtir. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? You gotta give him that hawk too and spit on that thing, you get me? Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. I don't get you. I think you gotta demonstrate. Hawk too and spit No, on like- it, spit on it! Há uns 10 anos, quando o Instagram já era popular e o início da função Stories começou a gerar popularidades para vídeos impulsionados pelo algoritmo, os influenciadores passaram de ser uma dessas bobagens de internet para algo sério, um mercado milionário que levou diversas pessoas a abandonarem a carreira profissional para passar a produzir conteúdo em tempo integral. De lá para cá, surgiram todo tipo de influencers e junto às tendências de influência, de saúde, a moda, de comida, mercado financeiro, não sobrou área sem um influenciador do meio. Agora um artigo da Glamour dos Estados Unidos diz que a festa acabou e avisa para o último apagar a luz do ring light. Com um mercado repleto de criadores, as mudanças dos algoritmos das plataformas, especialmente do Instagram, e a popularidade de novos apps como o TikTok e o seu poder de viralização mais democrático e etéreo, focado em tags e tendências em vez de perfis, do dia para a noite, qualquer um pode chegar a milhares ou milhões de visualizações com um vídeo. E isso não significa necessariamente que vai virar uma carreira, porque a profissão de influencer já está saturada e hoje é muito mais difícil fazer o conteúdo chegar longe de maneira constante. É muito mais normal um vídeo viralizar e um perfil nunca mais conseguir fazer isso de novo. E como já existem muitos influenciadores dos mais variados nichos, com muitos seguidores e acordos com marcas, financeiramente também não é mais tão atraente tentar entrar nesse mercado. Se até pouco tempo influencers cresciam a ponto de migrarem de mídia do Instagram para a TV, para o cinema, por exemplo, hoje marcas e usuários de redes sociais estão em busca de menos alcance e mais conexão. O engajamento é a principal métrica para decidir quem cresce ou não nesse mercado, muito mais do que o número de seguidores. Depois de tanto tempo sendo impactadas por conteúdo, as pessoas já estão calejadas e conseguem distinguir quem está produzindo algo de qualidade, que se conecta de verdade com elas, de quem só quer ganhar curtidas para ser impulsionado pelo algoritmo. Quer dizer, boa parte das pessoas consegue. Mesmo nesse cenário, às vezes a viralização acontece sem intenção, por conta de algo espontâneo que faz com que diversas pessoas se conectem com aquilo e passem a buscar a pessoa que protagonizou a situação. É o que aconteceu recentemente com a Hayley Welch, a Rock Tua Girl, uma jovem do Alabama que, ao ser entrevistada por um canal no YouTube, num evento de música country em Nashville, em junho, deu uma resposta a uma pergunta íntima demais sobre como conquistar um homem na cama de maneira pouco convencional. Ela respondeu em forma de onomatopeia, reproduzindo o som de uma cusparada que foi traduzida na internet como Rock Tua. E o Rock Tua rapidamente virou um meme, se espalhou pela internet com diversas versões, virou música, virou frase de camiseta, de boné, virou resposta pronta, inclusive de celebridades. Até o Shaquille O'Neal apareceu do lado da menina. O troço viralizou mesmo. Desde então, a Rock Tua Girl passou de algumas dezenas a 1 milhão de seguidores no Instagram e já faturou mais de $300 mil só em venda de camisetas e produtos de uma marca voltada à música country, além de estar negociando outros acordos.
Se ela vai conseguir oferecer algo mais além da onomatopeia, a gente vai ter que esperar para ver. Mas o que os casos como o da Rock to a Girl parecem demonstrar é que até a influência é hoje algo efêmero e bem granular. Faz sentido para as plataformas, porque se o algoritmo é capaz de gerar visualizações por conta própria, não importa muito de onde o conteúdo está vindo. No jogo das redes sociais, o que importa é manter as pessoas grudadas na tela, não importa assistindo o quê. O caso da Rock to a Girl abriu uma outra discussão em torno da viralização. Uma reportagem do New York Times falou com Tim Dickerson e o The Warriors Marlowe, os donos do canal do YouTube Team &D TV, que foi o responsável pela entrevista com a Hailey, com a Rock to a Girl. Eles reclamam que ninguém falou muito deles e reclamam também que não surfaram a onda do meme e que poderiam ter sido mais valorizados nessa história. Mas não foi a Rock to a Girl e o seu carisma que foram responsáveis pelo sucesso do vídeo? O fato de ter ocorrido no canal deles parece quase um acidente, né? E no cada um por si da disputa por atenção nas redes, cabe mais a dupla saber capitalizar a oportunidade do que esperar que algo vá acontecer espontaneamente. Aliás, algo já aconteceu espontaneamente, que foi a entrevista. Ainda assim, isso tudo serve para mostrar o caos que impera na rede hoje. O vídeo só viralizou porque tudo quanto é canal de internet ou TV achou ok simplesmente reproduzir o vídeo sem pedir autorização só porque estava na internet. Ninguém, ou provavelmente quase ninguém, pediu autorização aos criadores ou até mesmo para a menina antes de exibir ou reproduzir o vídeo. É um caos informacional. Esses dias foi aniversário de 80 anos do Chico Buarque e um trecho de um documentário que eu dirigi sobre ele, em que o Chico fala sobre os haters de internet, viralizou. Mais uma vez, aliás, nem é a primeira vez que viraliza. Não teve um único crédito de autoria e um canal de TV disse que não ia acreditar online no Instagram, onde estava bombando o vídeo, porque já tinha dado crédito para a gravadora no ar. Tá tudo de cabeça para baixo, né? Aparentemente, a gente tem dois caminhos para quem quer seguir produzindo conteúdo na internet. Ou você trabalha duro para vencer os algoritmos produzindo conteúdo que se conecte de verdade com as pessoas, ou conta com a sorte de um meme absurdo. E os dois caminhos contam com o ônus e o bônus que a fama via internet pode trazer. E cabe dizer, para quem não sabe, que no caso dos podcasts, nenhuma plataforma paga 1 centavo pelos plays. E a única forma de garantir que conteúdo de qualidade, sem concessões para algoritmos, continue sendo produzido é apoiando criadores. No caso do Resumido, o melhor caminho é uma assinatura no catarse.me/resumido ou um Pix recorrente para brunonatal@resumido.cc. Se você gosta do Resumido, eu conto com você. E se você já apoia, muito obrigado por fazer a diferença. Nos últimos anos, os podcasts ganharam muito espaço, principalmente os chamados mesacasts, num formato que furou a bolha no YouTube e alcançou um público acostumado com algo mais informal e menos produzido. É aquilo lá que você já conhece, 2 pessoas, 3, 4, batendo papo sem muita direção por horas, cumprindo um papel de fazer companhia para o ouvinte, muito mais do que informar jornalisticamente. Só que boa parte da audiência pode achar que esses programas são feitos, ou pelo menos têm intenção de ser, algo próximo de jornalismo. Mas eles não são, e tudo bem que não sejam. O problema mesmo é querer fazer parecer que é. O Jornal Nexo destacou 2 cortes de episódios do Podpah que viralizaram recentemente, um em que o ator Wagner Moura e outro em que a atriz Dani Calabresa criticam a falta de conhecimento dos apresentadores sobre as suas vidas e carreiras. Mas o erro dos artistas foi pensar que eles iam ser entrevistados, quando na realidade eles iam só jogar papo fora. Tem espaço para ambas as coisas, mas se o parâmetro para as escolhas de onde participar for sempre o do número de seguidores, muitas personalidades vão continuar se frustrando com expectativas erradas sobre o que significa ir a algum desses mesacasts. E visando em fortalecer o jornalismo, o Senado da Califórnia aprovou um projeto de lei que estabelece uma nova taxa às gigantes da tecnologia como Amazon, Meta e Google para financiar a indústria de notícias. A taxa de mitigação de extração de dados, basicamente um imposto pelo uso de material jornalístico para o funcionamento dessas plataformas, vai ser revertida em créditos fiscais para as organizações de notícias que empreguem jornalistas em tempo integral. A medida será votada pela Assembleia da Califórnia.
E que o jornalismo enfrenta uma crise de confiança global não é novidade. Nos Estados Unidos, só 32% da população diz confiar na imprensa. Segundo Jacob Nelson, professor associado de comunicação da Universidade de Utah, num artigo para Nielsen Lab, essa desconfiança é alimentada menos por percepções de viés ideológico dos veículos e muito mais pela crença de que a indústria prioriza o lucro sobre a verdade. A Aurora News comentou um estudo baseado em 34 entrevistas que mostra que o público acredita que os jornalistas são pressionados a buscar grandes audiências para aumentar a receita publicitária. Para o Jacob Nelson, os esforços das redações para demonstrar objetividade ideológica são ótimos, mas uma abordagem mais eficaz seria focar na transparência sobre a separação entre preocupações financeiras e decisões editoriais. Enquanto os veículos jornalísticos tentam provar sua credibilidade, os chatbots de IA da OpenAI e da Microsoft disseminam informações falsas de forma sistemática, é o que diz a NBC News. Na semana passada, os chatbots dessas empresas confirmaram a existência de um suposto atraso na transmissão do debate presidencial pela CNN, que estava sendo transmitido ao vivo, e que esse intervalo serviria para editar o conteúdo antes de ir ao ar. A alegação foi feita por um escritor conservador e prontamente desmentida pela CNN. Mesmo assim, acabou sendo repetida pelo ChatGPT e pelo Copilot da Microsoft. Enquanto a OpenAI corrigiu a resposta do seu chatbot após ser contatada pela NBC News, a Microsoft não respondeu imediatamente. Outros chatbots de IA, como os da Meta, do X, responderam corretamente a pergunta e o Google Gemini se recusou a responder por considerar a questão politicamente sensível. O incidente reafirma a necessidade de maior rigor e responsabilidade na configuração e na verificação de fontes pelos sistemas de IA, especialmente durante eventos críticos como eleições. Informação falsa é fácil de acessar e compartilhar, mas materiais bem produzidos e verificados podem também acabar escondidos atrás de paywalls. A plataforma de chatbot de IA Poe, do site de fóruns Quora, acabou no centro de uma polêmica sobre direitos autorais depois que uma reportagem da Wired mostrou que o Quora permite aos usuários baixar artigos de sites com paywall em formato HTML e confirmou o fato ao acessar artigos de publicações fechadas, que só liberam o conteúdo com assinatura, como o New York Times e a The Atlantic. A Quora se defendeu argumentando que os arquivos são criados sob a direção dos usuários e funcionam na nuvem. Só que registros de atividades dos servidores indicam que o bot da Quora acessa conteúdos sem considerar o protocolo de exclusão de robôs, que é estabelecido por alguns sites, e aumenta as preocupações sobre o uso não autorizado de conteúdos protegidos. No novo livro da Renée Di Resta, Invisible Ruler: The People Who Turn Lies into Reality, Governante Invisível, as pessoas que transformam mentiras em realidade, numa tradução livre. Ainda sem edição brasileira, a pesquisadora de desinformação discute como influenciadores, algoritmos e comunidades online estão moldando realidades individuais. A Di Resta explica que influenciadores ganharam muita relevância devido à sua capacidade de engajar diretamente com seus seguidores, impulsionados por algoritmos que determinam o que aparece no feed das pessoas. Esses pequenos polos de distribuição de informação acabam dificultando a correção de desinformações, ainda mais quando são reforçadas continuamente, o que acaba criando realidades paralelas. O livro é uma análise aprofundada do que eu venho falando aqui faz anos. As redes sociais geram bolhas difíceis de penetrar. A ascensão da gestão algorítmica já está transformando radicalmente o ambiente de trabalho. E você pode estar mais perto de ter um chefe robô do que imagina. No livro Cyberboss: The Rise of Algorithmic Management and the New Struggle for Control at Work, Cybergestor: A ascensão da gestão algorítmica e a nova luta pelo controle no trabalho, em tradução livre. Também sem edição no Brasil, do Craig Gent, ele argumenta que os algoritmos estão gradualmente substituindo o gerenciamento humano, supervisionando e tomando decisões que antes eram feitas por pessoas. Falando com a Jacobin, o Gent diz que essa forma de gestão é uma verdadeira ameaça para os trabalhadores, comprometendo a sua autonomia e a sua dignidade. Embora a automação completa dos trabalhos ainda enfrente barreiras práticas,
A gestão algorítmica já é uma realidade que exige uma resposta coletiva e inovadora dos trabalhadores e sindicatos para garantir condições de trabalho dignas e justas. Um novo aplicativo de rede social chegou ao topo da App Store logo após o seu lançamento. O No Place foi desenvolvido pela Tiffany Zong para resgatar o aspecto social das redes sociais e já é um sucesso entre a geração Z, com funcionalidades que lembram o antigo MySpace, como a lista de top 10 amigos e um foco em conexões baseadas em interesses. O No Place é uma alternativa nostálgica das redes sociais baseadas em texto. A TechCrunch diz que o app tem preocupação com a segurança e modera os feeds de usuários menores de 18 anos. A Zong diz que criou o No Place como resposta à desconexão percebida nas redes sociais atuais, com uma plataforma onde a personalização e a interação autêntica são prioridade. Resolução em 16K. Pele de milhões de pixels. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Vocês, humanos, o que acharam da minha nova versão? Os influenciadores digitais sintéticos, criados por inteligência artificial, já são uma realidade e uma nova força no campo do marketing. Um estudo da Twixy analisou os perfis de 11.500 influenciadores virtuais e mesmo que ainda estejam distantes do patamar dos seus equivalentes humanos, esses aí já apresentam números respeitáveis de seguidores, engajamento, em alguns casos até de geração de receita. Entre os perfis de influenciadores sintéticos mais seguidos e adorados estão o Nobody Sausage, tem o da modelo digital Little Miquela e tem também o Baianinho das Casas Bahia e a Lu do Magalu. O Brasil, aliás, é o quarto país que mais interage com posts de influenciadores sintéticos. Está atrás da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e da Índia. Só que, mesmo com muito alcance, a forma como esses influenciadores sintéticos são percebidos pelo público ainda é diferente. Enquanto os influenciadores humanos emprestam autenticidade e provocam uma conexão emocional com a audiência, os influenciadores sintéticos são vistos mais como uma curiosidade tecnológica ou uma nova fronteira a ser explorada. Os influenciadores humanos ganham 46 vezes mais que os criados por IA, com uma média de $78 mil por post comparado a $1.600 por post dos influenciadores sintéticos. 31% dos influenciadores sintéticos faturam com conteúdo adulto, enquanto só 15% dos influenciadores humanos ganham dessa forma. 37% dos influenciadores humanos ganham dinheiro colaborando com marcas e só 8% dos sintéticos fazem isso. O motivo principal é que as publicações de influenciadores humanos geram quase 6 vezes mais curtidas e 2,7 vezes mais engajamento do que as dos robôs. O fenômeno de conteúdo sintético dominando os feeds das redes sociais é exemplificado por trends como Jesus Camarão, que eu comentei no episódio 256, e agora com outra versão, o Hot AI Jesus, ou Jesus de inteligência artificial bonitão, que está bombando no Facebook. A The Atlantic diz que as imagens sintéticas com versões atraentes e idealizadas do Jesus Cristo estão inundando a internet e encontrando um público engajado. Esse tipo de conteúdo é impulsionado por algoritmos que priorizam o engajamento e acaba ganhando relevância independente da sua autenticidade ou até mesmo da qualidade. E esse bombardeio de conteúdo sintético apresenta desafios significativos para conteúdos reais, com uma quantidade crescente de informação gerada por IA, sendo promovida pelos algoritmos nas plataformas, fica mais difícil para os conteúdos autênticos e de qualidade ganharem a atenção necessária. A proliferação de conteúdo sintético não só dilui a qualidade da informação disponível, como também distorce a percepção do público e levanta questões importantes sobre o futuro da informação e do engajamento digital. A abordagem humana ainda vai permanecer importante por bastante tempo. Ainda bem, né? Apesar do entusiasmo em torno da inteligência artificial e dos grandes investimentos no setor, a revolução ainda não se materializou em termos econômicos. A The Economist diz que empresas como Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft investiram cerca de $400 bilhões em IA só esse ano, mas o impacto na economia global tem sido mínimo. Só 5% das empresas americanas relataram ter usado IA recentemente.
Preocupações com segurança de dados, algoritmos enviesados e a rápida obsolescência da tecnologia são alguns dos obstáculos que dificultam a implementação em larga escala. Embora alguns setores, como atendimento ao cliente, estejam experimentando com IA, os resultados ainda são modestos e não impressionam os investidores. Os indicadores econômicos mostram que a produtividade não aumentou e o mercado de trabalho continua estável, contradizendo previsões alarmistas sobre a substituição massiva de empregos pela IA. Mas calma lá, que isso ainda pode acontecer, né? Vamos ver. Relatórios para investidores de empresas como Nvidia, Microsoft e Meta, todas listadas na bolsa e por isso têm esses relatórios públicos, alertam sobre os riscos associados à implementação de inteligência artificial, de acordo com a Bloomberg. A Meta apontou o potencial das suas plataformas para gerar desinformação. A Microsoft mencionou possíveis reivindicações de direitos autorais relacionadas aos treinamentos de seus modelos de linguagem, e a Alphabet falou que o uso de ferramentas de IA poderia afetar negativamente direitos humanos, privacidade e emprego, levando a processos judiciais ou a danos financeiros. Se eles mesmos estão falando isso aí, talvez seja bom ficar atento. A Figma desativou temporariamente o recurso de design assistido por IA após acusações de plágio do aplicativo de clima da Apple. Andy Allen, fundador da Not Boring Software, descobriu que a ferramenta estava reproduzindo o design da Apple, o que gerou preocupações sobre possíveis problemas legais. Segundo o TechCrunch, a Figma negou que a ferramenta tenha sido treinada com conteúdo dos usuários da plataforma Figma ou de outros aplicativos, mas reconheceu a necessidade de uma melhor revisão de qualidade. O Make Design, o nome dessa funcionalidade, foi criado para ajudar desenvolvedores a gerar layouts de interface a partir de prompts de texto. Mas não deve ter sido para ir atrás de algo que já está pronto, né? A empresa QITai lançou o assistente de voz Moshi, que faz exatamente o que a OpenAI prometeu como um dos recursos mais esperados do ChatGPT e que até agora nada. A Moshi oferece conversas em tempo real, com uma variedade de sotaques e estilos emocionais, além de poder ouvir e falar simultaneamente. Utilizando o modelo de linguagem Helium 7B, o Moshi foi treinado com mais de 100 mil diálogos sintéticos para capturar nuances e tons da comunicação humana. Capturar nuance e tom de comunicação humana com diálogo sintético não me parece um bom caminho. Graças a parcerias com os herdeiros de estrelas lendárias como Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e o Sir Laurence Olivier, o novo Reader App da Eleven Labs permite ouvir livros e textos na voz recriada dessas celebridades. E se você ouviu o episódio passado, onde eu testei a ferramenta da Eleven Labs, você já sabe que fica realmente muito parecido. A tecnologia oferecida pela Eleven Labs permite que os usuários ouçam livros e artigos com as vozes recriadas desses ícones, mais ou menos como o Waze faz quando bota alguma voz conhecida para te dar as direções ali no app. Esse tipo de uso indica um caminho de licenciamento com um futuro financeiramente viável para esse tipo de parceria. Essa semana entrou no meu Discover Weekly uma música soul falando sobre supremacia branca, cultura do cancelamento e vários outros temas estranhos ao soul, e eu fui conferir e se tratava de um artista gerado por IA. Ele se chama King Willonius e é um produtor dedicado só a IA, e foi ele quem criou a faixa BBL Drizzy, que foi depois sampleada pelo Metro Boomin na faixa também chamada BBL Drizzy, que depois ele abriu um concurso de rap. O Metro Boomin é o cara que está produzindo muita coisa com Kendrick Lamar nessa recente disputa entre os dois rappers de quem fazia a música que mais agrediu o outro. Realmente tempos muito confusos quando uma banda que não existe propriamente começa a aparecer numa playlist dessa forma. E não tem nem como bloquear. O Conselho Nacional de Justiça rejeitou um pedido para barrar o uso de IAs como o ChatGPT no judiciário brasileiro. A decisão foi baseada na regulação existente e na ausência de indícios de má utilização da tecnologia. O relator do caso ressaltou a importância da supervisão humana em todas as etapas do processo judicial e a necessidade de uma análise criteriosa dos princípios éticos e jurídicos relacionados ao uso de IA. Todos os tribunais devem informar previamente ao Conselho sobre qualquer desenvolvimento ou implantação de tecnologias de IA. E pelo menos em teoria, a inteligência artificial está entrando no universo prisional,
com um conceito de prisão do futuro que parece ter saído de um filme de ficção científica. O Cognify propõe o uso de IA para implantar memórias artificiais nos cérebros dos prisioneiros, permitindo que eles experimentem os seus crimes do ponto de vista das vítimas. A ideia é que esse método possa substituir longas sentenças de prisão, oferecendo uma reabilitação rápida e a reintegração à sociedade, e também já gera debates acalorados sobre ética e eficácia no sistema de justiça criminal. Declaro aberta a 19ª reunião da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Informo que essa reunião se destina à realização de audiência pública com o objetivo de debater a governança dos sistemas de inteligência artificial, disposições gerais de governança, medidas de governança para sistemas de alto risco, avaliação de impacto algoritmo. Há uma semana, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ganhou o noticiário ao determinar que a Meta parasse de usar dados de brasileiros para treinar os seus modelos de linguagem de inteligência artificial. A ANPD foi criada em 2020 para fiscalizar a proteção de dados pessoais e as regras da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que cuida de toda a informação pessoal nossa que fica sob a responsabilidade de alguma empresa ou órgão público. Agora, a ANPD foi designada como órgão regulador do Sistema Nacional de Regulação e Governança em Inteligência Artificial, na sigla CIA. Isso significa que o órgão pode representar o Brasil em organismos internacionais, celebrar acordos regulatórios, expedir orientações sobre certificados e acreditação, entre outras coisas. A ANPD também vai ganhar um papel central na coordenação e harmonização da regulação de inteligência artificial no Brasil, uma discussão que já até demorou para começar. No Twitter, o advogado Ronaldo Lemos apontou algumas questões. Entre elas, ele disse que manter a ANPD na coordenação do CIA é um erro, já que a questão da proteção de dados pessoais é diferente da questão da regulação da inteligência artificial, que muitas vezes está em funções diametralmente opostas. Essas movimentações do governo brasileiro mostram como o país tem buscado assumir algum protagonismo nas discussões sobre o futuro digital, em que outros países do BRICS, por exemplo, ainda engatinham. O economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, sugeriu que deveria existir uma regulamentação global para a economia digital, semelhante aos acordos de Basileia no setor bancário. Ele disse também que as empresas de tecnologia utilizam dados dos usuários para gerar valor e que esses usuários devem ser remunerados por isso. Ele acredita que convenções internacionais focadas em privacidade e titularidade dos dados possam emergir, e é bom lembrar que a LGPD já estabelece direitos de titularidade, então a remuneração pelo uso dos dados pode ser só um próximo passo. Em outra ponta, a indústria brasileira se mexe para ganhar mais autonomia na produção de semicondutores, mais conhecidos como chips, esse componente que está dentro de todos os eletrônicos que a gente usa, do celular à Smart TV. A brasileira Zilia Technologies, que fica em Atibaia, em São Paulo, quer investir 650 milhões de reais até o fim de 2025 para produzir chips no Brasil e aumentar as exportações. Seria um impulso e tanto para um setor que não é prioridade de investimento em nenhum plano de governo, infelizmente. O bom do futuro é que ele chega, né? Então, de um jeito ou de outro, a gente tem que se adaptar. Se pudesse preparar antes, melhor ainda. Em uma carta aberta às Nações Unidas, a OpenAI ressaltou a importância de um modelo de governança colaborativo e inclusivo da internet. A carta pede que o desenvolvimento de normas e regulamentos para a IA siga um processo multissetorial envolvendo não só os governos, mas também comunidades técnicas, empresas e a sociedade civil, uma abordagem que preserva a natureza descentralizada e colaborativa da internet, que tem sido fundamental para o seu sucesso. A Meta vai liberar suas ferramentas de IA no Brasil. Segundo o jornal O Globo, as ferramentas que já operam nos Estados Unidos vão permitir que os usuários do Instagram, do Facebook e do WhatsApp façam buscas, obtenham recomendações e criem conteúdos de texto e imagem a partir de comandos de texto. A IA da Meta enfrenta desafios regulatórios na Europa e teve seu lançamento adiado por conta de questionamentos sobre o uso de dados públicos dos usuários para o treinamento. Tudo indica que o bom dia no grupo da família nunca mais vai ser o mesmo. Os reguladores antitruste da União Europeia
acusam a Meta de violar as novas regras do bloco ao implementar publicidade no formato pague ou consinta. Esse modelo oferece aos usuários a escolha entre um serviço gratuito com anúncios, mediante consentimento para rastreamento dos seus dados, ou um serviço pago e sem anúncios. E esse modelo foi criticado por forçar os usuários a consentirem com a coleta dos seus dados pessoais. A Netflix está estudando a possibilidade de lançar um plano gratuito com anúncios em países da Europa e da Ásia, diz a Bloomberg. A empresa já testou modelos parecidos no Quênia e no Vietnã em 2021, mas esses planos foram descontinuados. O objetivo da Netflix é aumentar a sua base de usuários e expandir suas receitas publicitárias, de olho em mercados grandes e com forte presença de TV aberta, como a Alemanha e o Japão. E o streaming, que já tem cara de TV a cabo, vai ficar com cara de televisão linear mesmo. Quem quiser falar comigo é só aparecer no @resumido.podcast, no Instagram, no Threads, no TikTok, ou então no @urbiurbe no Twitter. Tem também youtube.com/resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, consegue falar comigo e você ainda recebe um link para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar. The starting point of Shake the City is the pressing, growing need to chart a course out of the ideological and material impasse of late neoliberalism and capitalism. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. What's missing from the contemporary left's approach isn't necessarily revolutionary theory or strategy, but these could also be strengthened, our theory, our strategy, by giving more consideration to the aesthetic and creative valences of everyday life, the role that art plays in maintaining and resisting capitalism. Abalar a Cidade, Música e Capitalismo, Espaço e Tempo, de Alexander Billet, e lançado pela editora Sob Influência, explora como o capitalismo e o império distorceram e fragmentaram nossas experiências auditivas, enquanto as lutas sociais e os protestos em massa desafiam esse isolamento e a mercantilização da música. O Billet exalta a criatividade humana e faz um apelo para um mundo onde a música é vivida coletivamente. O documentário Eno, do Gary Hustwit, utiliza um software customizado chamado Brain One para gerar uma nova versão do filme a cada exibição, transformando a experiência em algo único e irrepetível. Criado em colaboração com o artista digital Brandon Dawes, o software mistura cenas de arquivo e novas entrevistas do Brian Eno, fazendo ajustes em tempo real para criar uma narrativa que seja coesa e temática. Eno desafia as noções tradicionais de linearidade e previsibilidade no cinema e oferece uma experiência mais parecida com um show ao vivo do que com uma sessão de filme convencional. Tô curioso para assistir isso. Sempre que eu penso em documentário não linear, eu lembro do documentário do João Moreira Salles sobre o pianista Nelson Freire, que tinha essa opção de shuffle dos capítulos no DVD e que dava uma percepção totalmente diferente do filme a cada sessão que você visse. Se você nunca viu esse filme, aliás, vê esse também. Last time, the hidden. Maria Esmeralda é um projeto assinado a 5 mãos por Tallin, VCR Slim, Cravinhos, Pirlo e I Love You Angelo. E o disco conta a história da personagem fictícia do título, em torno da qual giram histórias de amor, traição, ódio e vingança, em clima de cinema marginal, que é uma das influências do quinteto. A sonoridade é bem lisérgica e esfumaçada, com uso bastante criativo de samples e citações de Roy Ayers, McCoy Tyner e Bill Evans. Maria Esmeralda ainda traz a participação da cultuada cantora de MPB Marília Medalha na faixa Lúdica. Nesse episódio você ficou sabendo sobre o fenômeno Rock Tour e o que ele fala do estado atual da viralização, sobre da ascensão dos influenciadores sintéticos, dos esforços do Brasil para alcançar o protagonismo no cenário digital, da introdução de robôs no papel de chefes, do meme Jesus Bonitão, do Sou Sem Alma e muito mais.
é que faz? Se aquela... Se você gosta do Resumido, que tal me ajudar recomendando para mais gente? É muito importante e ajuda a aumentar o número de ouvintes. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque e do Cauê Marques. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A newsletter, o Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações de Peri Selmanman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.